Usando o conceito das derivadas, a gente consegue encontrar basicamente qualquer uma dessas alternativas aqui. Seja os seus pontos críticos, intervalo de crescimento e decrescimento da função, ponto máximo, concavidade, o ponto de inflexão, que é onde a função muda de concavidade, e a partir desses dados a gente consegue construir o gráfico. Então a gente vai fazer essa análise aqui para essa função, menos 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3, tá? A gente vai conseguir construir o gráfico só usando os conceitos de derivada, tá bom? Porque a gente usa derivada para achar ponto crítico, ponto de máximo, ponto de inflexão e tudo mais. Então, é exatamente o que nós vamos fazer. Para fazer o gráfico de uma função, a partir das derivadas, é muito simples. Basta seguir um algoritmo de 3 passos aqui. São 3 passos, tá? O primeiro passo é achar as raízes, tá? As raízes da nossa função. Achar as raízes ou então achar algum ponto no gráfico da função. Sejam as raízes igualando isso aqui a zero ou mudando aqui o x por zero. A gente vai achar o valor do y, né, onde a função toca o eixo y. O segundo passo é encontrar os pontos críticos da função. E a partir dos pontos críticos, a gente consegue descobrir onde a função é crescente e onde ela é decrescente, tá? Pontos críticos. Ok. E o terceiro passo é definir se esses pontos críticos são máximos ou mínimos locais. Máximos ou mínimos, tá? A gente vai definir se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, e a partir disso a gente consegue descobrir também a concavidade. Então, basicamente, é esse algoritmozinho aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pegar essa função aqui e primeiro identificar as raízes. Como é uma função do terceiro grau, fica difícil da gente encontrar as raízes certinhas, né? Quer dizer, dá para achar, mas é um pouco mais complicado. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode encontrar o y. É muito fácil, né? É só substituir o x aqui por zero. Nesse primeiro passo, a gente só precisa achar um ponto que intercepte algum dos eixos, seja o y, seja o x. Como fica difícil achar o x, né, as raízes, já que é função do terceiro grau, eu consigo achar o y, só substituindo aqui por zero. Menos 2 vezes zero aqui vai zerar. 6 vezes zero ao quadrado também vai zerar. Vai sobrar quem? Vai sobrar só o menos 3. Portanto, ó, eu vou colocar aqui 1 de primeiro passo. Quando eu substituir na minha função o x por zero, eu descobri que o y vale menos 3. Então, eu já achei aqui um ponto que intercepta o eixo. Que ponto é esse? É o ponto 0, menos 3. Ok, vamos para o segundo passo. O segundo passo é definir os pontos críticos. Então, agora a gente vai começar a derivar. Vamos derivar igual a zero, que é o que a gente faz para achar os pontos críticos, né? Você vai derivar, então, derivando isso aqui pela regrinha da potência, esse 3 vai passar para frente multiplicando menos 2, vai ficar menos 6. Subtrai 1 do expoente, vai ficar 3 menos 1, que é 2, então menos 6x ao quadrado. Mais o 2 aqui, regra da potência, passa aqui para frente multiplicando 6, vai ficar 12. Diminui 1 no expoente, vai ficar 12x. Tá? Então, essa é a derivada da função. Agora, eu preciso igualar a zero para achar os pontos críticos. Então, igualando isso aqui a zero, eu consigo colocar o 6x em evidência, né? Então, vamos colocar o 6x em evidência, vai ficar o seguinte, 6x que multiplica. Aqui vai sobrar menos x e aqui vai sobrar o 2. Se eu voltar, se eu fizer 6x vezes menos x, fica menos 6x ao quadrado. 6x vezes 2 fica 12x. Então, eu consigo voltar, tá certinho aqui. Igual a zero. Agora, a gente tem o seguinte. Como isso aqui é um produto, para ser igual a zero, isso aqui tem que ser zero ou isso aqui tem que ser zero. Portanto, ó, eu vou ter o seguinte. 6x igual a zero. O valor disso aqui vai dar 1x igual a zero. Então, eu achei já aqui um ponto crítico. E eu também posso ter isso aqui, menos x mais 2 igual a zero. Se eu faço menos x mais 2 igual a zero, o resultado disso aqui, passando o x para o outro lado, o resultado disso aqui fica 2. Então, eu achei mais um ponto crítico. Se eles são de máximo ou de mínimo,
Não dá para saber ainda, a gente vai ver depois. Agora, eu preciso analisar a questão do sinal aqui da derivada, para saber quando a função vai ser crescente e quando a função vai ser decrescente, correto? Quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, vamos fazer uma análise do sinal dessa função aqui derivada, que é a função do segundo grau, né? A gente já aprendeu a fazer análise desse tipo de função, análise do sinal. Como é que faz? É o seguinte, ó, vamos fazer aqui o nosso plano cartesiano. Vai ficar meio bagunçado. Eu não queria que ficasse bagunçado, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou tirar um pouquinho do zoom e vou fazer aqui embaixo, para não ficar algo muito desorganizado. A gente tem aqui o x igual a 0, x igual a 2. Então, temos duas raízes aqui, 0 e 2. Portanto, ó, vou fazer aqui, pronto, uma reta. Eu vou dar um zoom para ficar melhor. E aí eu vou colocar o x aqui, por exemplo, sendo o nosso 0. E aqui sendo o nosso 2. Olhando aqui a nossa função, menos 6x ao quadrado, o a é negativo. Se o a é negativo, eu chego a qual conclusão? Eu chego à conclusão de que a concavidade dessa função é voltada para baixo. Portanto, eu vou ter algo mais ou menos assim, olha. Desse jeitinho, mais ou menos, tá? Com o ponto aqui no 0 e o ponto aqui no 2. Então, ó, vendo esse gráfico aqui, eu consigo perceber que para valores menores que 0, a função admite valor negativo. Para valores entre 0 e 2, a função admite valor positivo. E para valores maiores que 2, a função volta a admitir valores negativos, certo? Então é o seguinte, quando eu analiso a função da derivada, ela me diz em qual intervalo a minha função original vai ser crescente ou vai ser decrescente. Então ela vai ser decrescente quando o meu x, os valores de x forem menores que 0 e quando os valores de x forem maiores que 2. Para x menor que 0 e para x maior que 2, eu vou ter uma função decrescente. A função é decrescente. Agora, se eu tenho um valor de x que está entre 0 e 2, desse jeito aqui, como a gente pode observar no gráfico, se está entre 0 e 2, isso quer dizer que ela é... Aqui está positivo, então ela vai ser uma função crescente. Ela começa a crescer nesse intervalo. É isso. Beleza, já sabemos o intervalo de decrescimento e de crescimento da função, tá? Esse é o segundo passo. Agora a gente vai para o terceiro e último passo antes de encontrar o gráfico, que é identificar se o 0 e o 2, que são os nossos pontos críticos, são máximos ou mínimos. Então vamos lá, eu vou fazer aqui do lado, tá? Terceiro passo, encontrar o máximo e mínimo. Para saber, né, se os pontos críticos são máximos ou mínimos, a gente vai fazer a derivada segunda. Então vamos lá, derivada segunda daquela função. Deixa eu ver qual é a função de novo. Essa aqui é a derivada primeira, a derivada segunda vai ser o seguinte, ó. Mesma coisa, regra da potência, vai ficar menos 12x mais 12, né? Menos 12x mais 12. Então, essa aqui é a minha derivada segunda. Agora, eu substituo os meus pontos, os meus pontos críticos para saber se são máximos ou mínimos. Então, substituindo o 0, foi um ponto crítico que eu achei, isso aqui vai zerar, vai ficar 12. Opa! 12 é maior do que 0. Derivada segunda maior do que 0 quer dizer o quê? Quer dizer que o x igual a 0, ele é um ponto 0, é um ponto mínimo local, tá? Mínimo, porque a derivada segunda deu positiva, quando isso acontece, o ponto é mínimo. 0 é mínimo e a concavidade, como aqui deu positivo, a concavidade é para cima. Então, eu vou colocar aqui conc cima. Concavidade é para cima. Para o ponto 2, vamos ver, ó. Substituindo a derivada segunda pelo 2, vai ter o quê? Menos 12 vezes 2 vai dar menos 24. Menos 24 com mais 12 dá menos 12. Isso aqui deu um valor negativo menor do que 0. Portanto, o 2, ele é máximo local da minha função. Máximo local. E a concavidade passa a ser voltada para baixo. Tá certo? A concavidade da função vai ser voltada para baixo. Tá, e o que é essa concavidade, né? Eu não expliquei direito, só falei que é para cima e para baixo. É o seguinte, agora que a gente já viu quem é máximo e quem é mínimo, o 0
que a gente achou, aquele ponto crítico, é mínimo e o 2 é máximo, o que representa essa concavidade? Isso aqui é quando a função muda de concavidade. Só que como é que eu faço para saber em qual ponto ela vai mudar de concavidade? Eu só falei que quando é zero, que quando eu tenho o valor aqui zero substituído na derivada, a concavidade é para cima, e quando eu tenho 2, a concavidade é para baixo. Mas, para mim achar em qual ponto a função vai, a partir de qual ponto ela vai mudar a concavidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que igualar a derivada segunda a zero. Então, fazendo isso, ó, eu vou igualar a derivada segunda agora a zero. A derivada segunda lá em cima é menos 12x mais 12, e isso aqui eu vou colocar como sendo zero, tá? Isso aqui vai ser o quê? 12, isso aqui é 12x igual a 12, né? Passando menos 12x para lá, portanto, x vai ser igual a 1. Então, quando eu tenho meu x igual a 1, a função muda de concavidade. E agora, estudando o sinal dessa função aqui, ó, a gente pode fazer também o estudo do sinal dela. Bom, a gente tem uma reta, né, uma equação do tipo menos 12x mais 12 é uma reta. A raiz dela é 1, correto? Então, eu vou colocar aqui 1. E a reta ela é decrescente, porque o a é negativo, portanto, veio decrescendo aqui. Então, para valores maiores que 1, negativo, para valores menores que 1, positivo. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que, a partir do 1, ela muda de concavidade. Por isso que deu concavidade para cima aqui no 0, é um valor menor que 1. E aqui no 2, como é um valor maior que 1, a concavidade aqui deu para baixo. Ok? Então, é isso. Fizemos aqui os 3 passos de análise da nossa função para construir o gráfico. Agora, nós temos todas as informações. 4, que é fazer, de fato, o gráfico da função. Então, como é que vai ficar esse gráfico dessa função aqui? Vai ficar o seguinte, ó, vamos lá. Vamos primeiro colocar no gráfico o que a gente tem. Eu vou fazer aqui o plano cartesiano. Quais pontos a gente tem? Ó? Vamos analisar lá o primeiro passo. A gente tem o ponto 0 e menos 3. Ok, é um ponto que faz parte da nossa função. Então, quando x é 0, y vale menos 3. Eu vou colocar o menos 3 mais ou menos aqui. Tá. Agora é o seguinte. X é 2, calma aí. X2 eu vou colocar, aqui eu vou colocar o 1. O 2 eu vou colocar mais ou menos aqui assim. X0 é aqui, né? Quando o meu x é 0, a gente já viu que o y é menos 3. Deixa eu colocar aqui 0. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Vamos ver aqui o que mais a gente tem. A gente tem que no x igual a 1 é quando a função muda de concavidade. Então, quando o meu x é 1, quanto que vai ser o meu y? Eu não precisava calcular isso, mas eu posso, né? Por exemplo, olhando lá nessa função original, quando x é 1, vai ficar menos 2 com mais 6 dá 4, menos 3 dá 1 também. Então, eu vou ter o ponto. Então, aqui é o meu ponto da função. E a gente viu, né, que, cadê? Quando o meu x é 0, é mínimo local. Então, aqui, ó, no menos 3, aqui no y igual a menos 3, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter um ponto de mínimo aqui, local. E o máximo local é quando o x é 2. Então, esse 2 aqui vai ser o máximo. Quando o meu x é 2, quanto que vale a função? Calculando aqui, a função ela vai ser 5. Então, o meu gráfico tá meio zoado aqui, né? Mas eu teria que aumentar um pouco... Calma aí. Eu teria que aumentar um pouquinho essa reta. Calma aí. Teria que aumentar... Nossa, não vai ficar bacana isso aqui, não. Eu teria que aumentar um pouquinho isso aqui. Dizer que esse ponto aqui, ó... Nossa. E dizer que esse ponto é máximo local, tá? Não ficou bonito esse gráfico. Mas é o princípio, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o mínimo local é quando x é 0. Quando x é 0, y é menos 3. Então, esse ponto aqui é mínimo. A função, ela vai ser crescente ou decrescente? Quando ela tocar aqui. Para valores menores que 0, ela é decrescente. Então, ela vai vir decrescendo aqui até chegar no menos 3. Só que, com relação à concavidade, a concavidade, quando ela estiver decrescendo, vai ser voltada para cima ou para baixo? Ó, tá aqui, ó. A concavidade dela... Quando eu tenho y0, então até aqui a concavidade é para cima. Portanto, ela vai vir desse jeito aqui, com a concavidade, ela vai vir decrescendo com a concavidade voltada para cima, ó, assim. Tocou aqui no y igual a menos 3, o que vai acontecer? Ela vai passar a ser, cadê?
crescente, tá vendo? Porque aqui, ó, tá dizendo que quando o x é maior que 0 e menor que 2, ela passa a ser crescente. Então, a partir daqui, ela passa a crescer, ainda com a concavidade para cima. Ela só muda de concavidade quando ela chegar aqui no ponto 1, no ponto 1, tá? É só a partir daqui que ela muda de concavidade, porque o 1 é ponto de inflexão, tá? Então, ó, ela continua com a concavidade voltada para cima, só que agora ela passa a crescer, tá vendo? Ó, cresce com a concavidade para cima até chegar aqui. Quando ela chega no ponto x igual a 1, esse ponto é ponto de inflexão. Então, a partir daí, ela muda de concavidade, tá certo? Ela muda de concavidade. A concavidade dela vai passar a ser para baixo, tá? Como a gente observa aqui, ó. Quando o x é 2, a concavidade, ó, tá para baixo. Então, a concavidade dela agora vai ser para baixo. E ela continua sendo, cadê? Continua sendo crescente. Ela vai ser crescente até o x ser 2. Então, ela continua crescendo, mas agora, opa, a concavidade é para baixo, até chegar aqui no x igual a 2. Como observamos aqui, ó, a partir do momento em que o x é maior do que 2, a função ela começa a decrescer, tá? Ela começa a cair, né? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Ela começa a cair. Mas e a concavidade? A concavidade continua para baixo? Sim, a concavidade vai continuar sendo para baixo, tá certo? Então, a concavidade continua sendo para baixo, mas agora ocorre o decrescimento da função desse jeito aqui, tá bom? Então, é isso, tá? Construímos aqui o gráfico da nossa função, tá certo? Não ficou muito bonitinho, mas é desse jeito que a gente faz a análise. Se a gente for olhar lá no GeoGebra, deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Ok, eu tô aqui no GeoGebra e olha só, eu escrevi já aqui a nossa função, menos 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3. E, assim, é claro que aqui o gráfico tá bem mais bonito que o meu, mas é o mesmo princípio, ó. A função ela vem decrescente até o menos 3. Quando chega no menos 3, ó, ela começa a crescer, tá vendo? E aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar no 2. Chegando no 2, ó, para valores entre 0 e 2, a gente pode observar que ela cresce. Mas quando o x ele é maior que 2, ó, ela começa a cair de novo, tá certo? E aí, com relação à concavidade, é a mesma coisa. Até aqui a concavidade tá vindo para cima. Aí aqui, ó, continua para cima, mesmo crescendo, ela continua com a concavidade para cima, até chegar no ponto 1,1. Quando ela chega no ponto de inflexão 1,1, ela muda de concavidade. A concavidade passa a ser para baixo, ó, e aí ela fica com concavidade para baixo até o infinito, né? Então, basicamente, essa aqui é a nossa função. É assim que faz a análise utilizando as derivadas.